Então, pessoal, temos números aqui referentes ao Bolsa Família, né, esse programa assistencialista brasileiro tão badalado e tudo mais, que dão conta o seguinte, que em grande parte do Brasil, mais ou menos metade do Brasil, existem mais beneficiários do Bolsa Família do que trabalhadores, do que pessoas com carteira assinada pelo menos, né, não levando em conta aqui pessoal que trabalha como autônomo nem nada disso, mas ainda assim é um número assustador, sem dúvidas, o que demonstra que cada vez mais o Brasil está se tornando um país de dependentes, ao invés de ser um país de trabalhadores, de pessoas que realmente querem produzir e agregar algo para a sociedade, num arranjo que, obviamente, é insustentável do ponto de vista econômico no longo prazo, além de criar uma série de incentivos completamente equivocados para a sociedade. E a verdade é, na medida em que o número de beneficiários aumenta e o número de trabalhadores diminui, você tem um peso maior ainda, né, do que já é, sobre a sociedade produtiva para custear todo esse assistencialismo estatal. Então vamos conversar sobre esse tema, dar uma avaliada nesses números, mas antes não se esqueça, deixe o seu like, o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar financeiramente aqui com este meu trabalho, clique no botão Seja Membro aí embaixo. Com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante, pode ter certeza disso, né? Então, são 13 os estados aqui que estão nessa condição. Tem mais gente como beneficiário do Bolsa Família do que efetivamente trabalhando com carteira assinada, né? Nós temos os números aqui, os gráficos demonstrando esse cenário, né? Primeiro temos que falar que o número das pessoas que recebem o Bolsa Família tem aumentado consideravelmente. Então, fazendo uma comparação aqui com o percentual entre aqueles que recebem Bolsa Família e têm carteira assinada, você pode ver que este número cresceu aí ao longo do tempo, né? Durante o governo Bolsonaro, esse número ficou restrito aqui na faixa dos 30%, subiu um pouco na época da pandemia, depois foi corrigido para baixo, provavelmente mais por conta de um aumento na quantidade de emprego, né? Pessoas com carteira assinada, então o percentual flutua para baixo, mas aqui em 2021 houve uma correção disso aqui para cima, né, um aumento do número de pessoas com beneficiários do Bolsa Família, que foi quando ele virou o Auxílio Brasil, né, uma grande expansão desse programa assistencialista lá na época do Bolsonaro ainda, e daí em diante a coisa só fez crescer e inclusive permaneceu bastante alta durante o governo do presidente Lula, só que agora, né, 2023 para cá, só que o número de vagas de emprego cresceu mais do que o número de beneficiários, então esse percentual aqui foi corrigido um pouco para baixo, mas hoje nós temos um recorde no número de pessoas que recebem o Bolsa Família e na quantidade de dinheiro gasto, né, que a quantidade paga de Bolsa Família em 2023 foi 2 vezes maior do que em 2022, então não é só a quantidade de pessoas, é o custo disso aí. Lembrando que quanto mais caro for o Bolsa Família, quanto mais esse benefício pagar, mais incentivo as pessoas vão ter para não trabalhar e ficar por conta do Bolsa Família mesmo, né? Mas ter um cenário desses aqui em que quase o número, né, de beneficiários do Bolsa Família é metade do que nós temos de gente com carteira assinada é uma coisa assustadora em nível nacional, porque a nível de estados, meu amigo, realmente a coisa fica ainda pior, porque temos 13 estados que é a metade, né? Na verdade, se você tirar o Distrito Federal dessa conta, é de fato a metade dos estados. São 27 unidades da federação, um Distrito Federal mais 26 estados. Então, praticamente metade do Brasil em área, em quantidade de estados, naturalmente, não em população, mas tem mais pessoas com benefício do Bolsa Família do que com carteira assinada. Isso é uma coisa, assim, assustadora, né? Então, veja que são esses estados aqui destacados na cor laranja nesse gráfico do pessoal do Poder 360. E é um gráfico curioso, parece algum gráfico que eu já vi em algum lugar, não me lembro exatamente onde que eu vi um gráfico parecido com esse aí, que demonstra quase os mesmos estados com uma ou outra variação. Não sei exatamente onde é que eu vi um gráfico parecido com esse, se você quiser deixar no comentário para refrescar a minha memória, você pode deixar, mas eu acho que eu já vi esse gráfico em algum lugar, né? Mas então, esses aqui são os estados que têm mais beneficiários do Bolsa Família do que gente com carteira assinada. Em alguns casos aqui a diferença é
absurda mesmo, né? Tem mais de 500 mil aqui no Maranhão, né? O estado em que isso é mais crítico. O número de pessoas com o Bolsa Família é quase 600 mil indivíduos beneficiários a mais do que pessoas com carteira assinada. Uma coisa assim completamente insana e insustentável. E na outra ponta nós temos São Paulo, né? O estado mais produtivo do Brasil, o maior PIB do Brasil, PIB de muitos países aí, com certeza, que nós temos 11 milhões a mais de pessoas com carteira assinada do que beneficiários do Bolsa Família. Sim, São Paulo está quase batendo 14 milhões de pessoas trabalhando com carteira assinada. É uma população de um país, isso aqui só de gente com carteira assinada, né? Então, você pode ver aqui a variação do número de pessoas com carteira assinada e o pessoal com os beneficiários, a relação, né, com os beneficiários do Bolsa Família, e de forma geral, exceto por Roraima e o Distrito Federal, né, Distrito Federal porque não teve eleições em 2023, esse é o ponto, né, mas tem mais gente hoje, a relação aumentou, né, entre beneficiários do Bolsa Família e o pessoal que tem carteira assinada. Nos demais estados isso caiu, só que aqui a gente pode ter uma noção boa, né, de onde o problema realmente está localizado. Todos esses estados acima dessa linha aqui tem um número, uma relação maior, ou pelo menos igual, entre beneficiários do Bolsa Família e pessoas com carteira assinada, né? O Rio Grande do Norte está no limiar disso aí, existe um beneficiário para cada pessoa com carteira assinada. Só que lá no Maranhão, esse índice é de quase 2, era 2 lá no ano passado, né, em janeiro de 2023. Agora, em janeiro de 2024, é 1,91. Mas, na prática, não mudou muita coisa. Ou seja, no Maranhão, para cada uma pessoa com carteira assinada, existem 2 beneficiários do Bolsa Família. E aí você me responde a seguinte questão. Você acha que é o trabalhador do Maranhão que está custeando isso? Ou, eventualmente, o trabalhador lá de São Paulo, por exemplo, né? Que é um estado que tem a maior quantidade de pessoas com carteira assinada do país. Será que não são os paulistas que estão subsidiando isso? De algum lugar está vindo, não é do Maranhão. Bom, o pessoal com carteira assinada aqui é uma quantidade muito baixa e o pessoal recebendo Bolsa Família é uma coisa exorbitante, né? Em números reais, em números efetivos aqui, é uma população de um estado aqui, de uma grande capital brasileira, 1.200.000 indivíduos, que é um dos maiores números do Brasil aqui, pelo que a gente pode perceber tranquilamente, né? Sendo que o Maranhão tem uma população muito menor do que o Rio de Janeiro, que tem um número próximo disso aqui, Minas Gerais também, né? Então, realmente, o Maranhão é um caso caótico, mas não só ele. O Piauí está com um patamar muito alto e você pode ver que esses estados estão todos nessa situação. Pará, Paraíba, Amapá, Acre, Amazonas, Alagoas, Bahia, Sergipe, Pernambuco, Ceará e Rio Grande do Norte, né? E na ponta, no extremo disso, está Santa Catarina, que é quase um pedaço da Europa, né? Um mundo desenvolvido dentro do Brasil, tem os melhores indicadores em absolutamente tudo, e a relação aqui que caiu de um ano para o outro também, né? Entre pessoas com carteira assinada e beneficiários do INSS, ou o contrário, né? Beneficiários do INSS sobre a quantidade de pessoas com carteira assinada é 0,09, realmente uma coisa assim, um resultado muito bom e muito sustentável aqui, de forma geral, né? E aí a gente chega no grande problema, que é realmente a questão da sustentabilidade desse benefício do Bolsa Família. Conforme eu falei, né, o total, o montante pago do Bolsa Família em 2023 foi 2 vezes maior do que em 2022, que já foi um valor muito alto, né, na época lá do último ano do governo Bolsonaro. Então, veja que o governo está pagando mais dinheiro com Bolsa Família e tem uma dívida pública maior. Então, o governo está se endividando para custear programas assistencialistas, dentre outras coisas também. E aí fica a grande questão, quem é que vai pagar isso, quem é que vai arcar com essa conta? Porque, em tese, a pessoa que recebe Bolsa Família ou tem uma renda muito pequena ou não tem renda nenhuma, tem as regras lá e tudo mais. Uma pessoa, então, que, por definição, não contribui muito para o bolo, né? Todo mundo contribui a essa grande tragédia tributária do Brasil, né? Se você é um beneficiário do Bolsa Família e você compra um produto ali, você está deixando dinheiro via impostos, né? Então, no Brasil não existe essa coisa de questão tributária distributiva, né, a função distributiva do Estado, porque o pobre paga uma tonelada de impostos e, se bobear percentualmente sobre sua renda, o pobre paga mais do que o rico, porque tributa-se majoritariamente o consumo no Brasil, né? Mas, de forma geral, e principalmente levando-se em conta a questão de renda,
beneficiário do Bolsa Família não contribui, não colabora para o bolo, né, para a formação total do capital a ser distribuído entre os beneficiários. Então, na prática, a sociedade produtiva brasileira está subsidiando a sociedade improdutiva, né, o pessoal que vive do assistencialismo. E se você tem um cenário em que o Bolsa Família começa a ficar com um valor maior, você começa a incentivar mais gente a não trabalhar para viver de benefício, porque aí o cara vai colocar na balança, aí, ou a mulher vai colocar na balança, enfim, qualquer pessoa, né, vai ver o seguinte, que ela pode trabalhar e ganhar ali um salário mínimo por mês, né, e se esforçar, ralar, acordar cedo todo dia, trabalhar 8 horas por dia, aguentar cliente, aguentar esporro do chefe, aguentar aí uma série de problemas para ganhar um salário mínimo, ou ela pode não fazer absolutamente nada, ficar coçando o dia todo e ganhar aí, sei lá, R$600 por mês. Então, beleza, é menos, só que o valor é menor, só que o gasto de energias, de tempo, o esforço realizado é muito menor, a pessoa fica à toa o dia todo. Então, beleza, para mim isso aí não é suficiente, para você provavelmente também não é, mas para cada vez mais gente isso se torna realidade. E aí nós temos esse cenário, então, em lugares aqui, partes do Brasil, partes inteiras, em que existe mais gente recebendo o Bolsa Família do que tendo uma carteira assinada, trabalhando de maneira formal. Esse é um péssimo cenário para o Brasil e que nos coloca cada vez mais nessa espiral da morte do assistencialismo, que por um lado eleva os gastos do governo e pressiona a dívida pública para cima, e por outro lado dá uma série de incentivos errados para a população, tornando ela cada vez mais improdutiva, né? Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, deixe o seu comentário, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.